Procurador-Geral da República admite ter passado por situação difícil ao tomar conhecimento da conversa gravada entre Michel Temer e Joesley Batista. Rodrigo Janot explicou que o áudio foi o pontapé inicial para investigar o presidente da República e denunciá-lo por corrupção passiva. O procurador revelou que os irmãos Batista impuseram como condição para denunciarem os ilícitos não responder a nenhum dos crimes explicitados. Em entrevista para a Globo News, Rodrigo Janot descreveu como se sentiu ao ouvir o áudio do encontro no Palácio do Jaburu. Eu fiquei chocado e senti náusea. Foi a minha reação física isso. Um choque e fiquei assim, enjoado mesmo. Eu me vi na seguinte escolha de Sofia. Eu tinha tomado conhecimento que altíssimas autoridades da República estavam praticando crime. O crime estava em curso e crimes graves. Se eu não aceitasse este acordo, eu não teria como apurar esses crimes. Eu teria que fingir que eu não tinha ouvido, que isso nada tinha acontecido, e essas pessoas continuariam a cometer crime e os empresários continuariam na mesma atividade ilícita que sempre tiveram. O Procurador-Geral da República também explicou que o pacto estabelecido com Wesley e Joesley Batista é provisório. E o mais importante de tudo, precisa ser corroborado com provas concretas e ratificado pelo STF ao final do processo. Janot rebateu as tentativas de Michel Temer de desqualificar a denúncia enviada ao Supremo como mera técnica para desacreditar a figura do acusador. O magistrado ainda citou uma figura emblemática do caso entre o presidente da República e a JBS para lançar uma pergunta retórica. O que eu posso dizer é que a narrativa é fortíssima. Olha, eu tenho 33 anos de Ministério Público. Uma denúncia que contém a seguinte narrativa. Um empresário investigado em primeira instância por eventuais ilícitos praticados por ele. Ele tem uma conversa que ele grava com um ex-deputado federal, acertando a ida dele à residência do presidente da República à noite, sem testemunhas. Ele entra, vai a uma sala que está na parte de baixo do palácio e tem uma conversa muito pouco republicana com o presidente da República. E ele grava essa conversa. E nessa conversa, o presidente indica como um interlocutor de confiança dele esse deputado federal com quem esse empresário já tinha acertado a ida dele ao palácio. Ele se entrevista dias depois com esse interlocutor, acerta alguns atos ilícitos com esse interlocutor, acerta o pagamento de propina com esse interlocutor, que depois, em uma ação controlada, é pilhado em São Paulo em uma mala contendo R$500 mil. E esse interlocutor é a pessoa que foi indicada como homem de confiança do mais alto dignatário da República para fazer negociações em nome dele. Essa narrativa é fortíssima. Se isso é fraco, eu não sei o que seria forte. Rodrigo Janot negou que teria tramado a gravação da conversa ao explicar que o registro foi feito um mês antes de Joesley procurar o Ministério Público. Horas antes da entrevista do Procurador-Geral, o advogado de Michel Temer voltou a questionar a consistência da denúncia protocolada no STF. Antônio Cláudio Maris de Oliveira publicou um vídeo nas redes sociais descartando a prática de corrupção passiva pelo cliente. No material divulgado, o criminalista ainda desafia que se prove a culpabilidade de Michel Temer. O presidente nada pediu, nada recebeu e a ninguém favoreceu. Por tal razão, lança-se um desafio. Provem o contrário. Em face da carência de provas, recorreu-se a suposições, hipóteses e ilações. Escreveu-se uma peça de ficção, uma verdadeira peça de ficção. Em entrevista coletiva, Antônio Cláudio Maris de Oliveira relativizou o encontro com Joesley Batista não ter sido incluído na agenda de Michel Temer. O advogado ainda levantou dúvidas sobre a licitude da gravação da conversa e pediu um debate com Rodrigo Janot. Apesar da ilegitimidade, eu acho
que ela tem que ser considerada como boa, porque mesmo como boa, ela não traz um elemento sequer que ligue, mesmo que de forma muito frágil, o presidente ao cometimento de qualquer crime. Se não é comum na Comissão de Justiça instrução procedimental, e parece que não é, isto é uma questão que deverá ser decidida pelo presidente da comissão e acho que ele deverá indeferir. Agora, se me perguntarem se eu quero sim. Eu sou homem do contraditório, eu quero fazer perguntas. Outra meta do Palácio do Planalto, a de concluir a análise da denúncia contra Michel Temer na Câmara o mais depressa possível, pode ser frustrada. Principalmente depois do presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Pacheco, detalhar o rito do processo. E essa discussão vai ser a mais ampla possível, garantindo a todos os membros da Comissão de Constituição e Justiça, sejam titulares, sejam suplentes, o direito de, caso queiram, se pronunciar a respeito dessa matéria por até 15 minutos cada um. E vamos garantir também com um número limitado de 20 deputados contra e 20 deputados a favor para aqueles que não são membros da CCJ e que queiram também discutir a matéria. Dada a palavra ao relator para a chamada réplica e depois dessa réplica, novamente a palavra à defesa para que a defesa fale por último. E aí o procedimento está pronto para votação que será nominal por deputados na Comissão de Constituição e Justiça. Rodrigo Pacheco também descarta sessões estendidas até a madrugada e não garante concluir todo o processo em até 5 encontros. Os deputados da oposição sugerem que a CCJ interrogue Rodrigo Janot, Joesley Batista e Rodrigo Rocha Loures. Ô Vila, a defesa faz a parte que lhe cabe, né? Mas claro, a situação do presidente é muito difícil na CCJ e se a denúncia for para o plenário, ainda mais. Sobre a defesa, o vídeo é de 2 minutos. Tentando explicar, porque acho que o doutor Marisa Oliveira sabe que os deputados não gostam muito de ler, né? Com toda razão, ele acho que conhece. Então ele faz um vídeo explicando rapidamente em 2 minutos, que não pode falar muito, senão o pessoal também não compreende, né? E a defesa tem quase 100 páginas. 91. Boa defesa. Eu gostei da expressão direito penal do porvir, isso eu achei ótimo. Muito bem feita, tal, mas o cliente não ajuda. O defensor é muito bom, mas o cliente não ajuda, esse que é o problema. Agora, a questão da CCJ, quando há interesse político, você chega a fazer 3 sessões num dia. E já aconteceu de tudo, eu já vi coisas terríveis e tal. A grande questão, vamos ver se o senhor Pacheco, deputado, ele vai agir de acordo com a sua consciência e não segundo o interesse político do Palácio do Planalto. O relator eu não confio. O relator começou a espalhar ontem, o seu Sérgio Sveitel, que ia fazer estava muito preocupado, que insinuava que faria um relatório favorável à admissibilidade, então, que o STF pudesse apreciar a denúncia e tal. Eu não confio nessa turma Sveitel. Eu sei quem é o irmão dele e sei os problemas no Tribunal de Justiça do irmão dele no Rio de Janeiro. Quem é do Rio sabe a história. Não estou nem falando da justiça desportiva, que isso é coisa de só menos importância. Estou falando do Tribunal de Justiça. O seu Luiz Veto, que tentou, inclusive, ser reeleito e não podia. Foi derrubado em Brasília, né? E que tem negócios nebulosos, vamos chamar assim. Agora, então a CCJ, vamos ver como... Mas ela não é terminativa. Então, independente do relatório do relator, independente da decisão da Comissão de Justiça, vai ao plenário. Então, é o plenário que passa a ser uma questão política. Política, não jurídica. E não jurídica. Perfeito. Não é verdade? Perfeito. É uma questão política. Exclusiva. E eu acho correto que seja assim, porque está em jogo a figura de um presidente da República, do chefe do Executivo. Sim. E futuramente se manifestar-se-á ou não o Poder Judiciário. Sim, então perfeito. É necessário e bom e útil que no meio se coloque também um parlamento. O poder legislativo. Assim mexem-se os 3 poderes. Claro. Agora, se o plenário aprovar, a denúncia será válida, porque a definição de denúncia no artigo 41 do Código de Processo é muito simples. Você relata o fato criminoso, bota o nome do indiciado, né? E arrola testemunhas. Só, nada mais. Sim. Depois é que haverá essa questão se o Supremo aceitará como válida ou não uma prova por indução. Perfeito. Porque não há o ato de alguém entregando dinheiro para o Temer. Esse ato não existe. Sim. O que houve foi aquele conluio entre o Joesley e o Loures. Perfeito. Depois a gravação e depois a entrega de dinheiro, que é também entre Joesley e Loures.
E no meio... É o Ricardo Saldi. O Ricardo, aí é o Ricardo, sim. Já não é o Lula. Perfeito. E no meio disso, entre eles, também participando o próprio procurador, que tomou ciência disso. Perfeito. Agora, o ato físico da entrega não existe. Então, o que ficará para o Supremo são, portanto, indícios e não prova efetiva da entrega do dinheiro. Se o Supremo entender que isso é bastante para dar uma certeza, Temer é condenado. Perfeito. Então estaremos na mão, eu não sei se é o plenário ou a turma que vai julgar. É o pleno. É o pleno. No caso do presidente da República, é o pleno. Então são 11 ministros do Supremo que vão se manifestar, afinal. E aí vai criar essa situação, se caso seja recebida a denúncia, o presidente é obrigado ele continua como presidente, e só quando ele virar réu, se ela for recebida mesmo, aí sim, aí ele é obrigado a sair da presidência até 180 dias e assume, no caso, já que não há vice-presidente, é o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Agora, o que pode ocorrer é que se o Supremo condene o presidente nesses 6 meses, Rodrigo Maia, aí o Congresso, vai ser uma eleição congressual que vai decidir quem vai ser o presidente do Brasil e tal. Vamos dizer que seja Rodrigo Maia. Hipoteticamente. O que pode ocorrer é que o Rodrigo Maia dificilmente seria candidato à reeleição a presidente, porque ele não tem chance num pequeno partido, o DEM e tal. E ele vai querer manter a presença dele na cena nacional, pode ser candidato ao Senado. Aí ele vai ser obrigado a renunciar. O Eunício de Oliveira, que seria a sequência, ele é candidato à reeleição em 2018 ao Senado, pelo Ceará. Também. Né? Também. Aí vai cair na Carmen Lúcia, que é a última, que é a presidente do Supremo. Que não é candidata. Que não é candidata a nada. Meu negócio é batucada e tal. Então, a coisa... nós poderemos ter uma coisa sui generis, de chegar a ter 5 presidentes. Parece a Bolívia em certa época, que ao sábado era um presidente, no domingo outro, e na segunda... Mas para os acadêmicos é uma grande aula de direito constitucional. Isso, é verdade. Sobre destituição ou não de um presidente da República. É verdade.